Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Jaqueline de Língua Portuguesa. Estou aqui para apresentar a atividade proposta. Nesta atividade, eu vou trabalhar mais uma vez com a leitura, compreensão e interpretação textual, porém com análise da gramática textual. E o texto que eu trouxe para vocês é um texto muito dinâmico, é um cartoon, assim como a charge, que foi um outro gênero textual que eu apresentei para vocês, estou apresentando o cartoon. É um gênero textual muito parecido, pois ambos trabalham com a ilustração, com a comunicação verbal e também com a crítica social. Sempre vai falar sobre a atualidade, sobre debates que estão em questão dentro da sociedade, sobre as notícias diárias, só que de uma maneira muito, mais uma vez, dinâmica, irônica, sátira, e com humor, né? Não deixa de ter humor também nesse texto. Vamos analisar então o texto? Focos do mosquito. A gente vê aqui a representação da expressão verbal água parada, repetida várias vezes, mas aqui mostrando através da ilustração aonde que se encontra essa água parada. Então vamos lá. No balde, nos pneus, numa garrafinha, no recipiente, aqui no container, mais uma vez aqui num pote, água parada, água parada. E o mais inusitado de tudo isso, e cômico, e divertido, e engraçado, é que a personagem foi apresentada de uma maneira muito irônica. A cabeça da personagem está em forma de balde, podemos entender dessa maneira, e também, aparentemente, podemos entender que pode ser um pneu com uma água parada. Fiquem aí a critério de vocês. Essa personagem é a figura masculina de um homem mais ou menos de meia idade, está muito nervoso, está aqui esbravejando, uma expressão facial muito alterada, está praticamente aqui gritando: aqui no meu quintal, ninguém mexe. O que isso significa? Isso significa que todo ano, o que a gente pode levar para dentro desse texto? Né? A gente pode levar a leitura e um intertexto, né, de que todo ano a gente deve se preocupar com a higiene do nosso quintal, para que a gente não acumule água parada, porque a água parada é foco do mosquito da dengue. Então, geralmente, é muito comum a gente receber todos os anos a visita de um agente sanitário para fazer uma inspeção na nossa residência. Só que essa personagem aqui, provavelmente, não vai deixar, porque ele diz: aqui no meu quintal, ninguém mexe. Né? Reparem na comunicação. A partir dessa comunicação, a gente vai analisar toda a situação de análise da compreensão da gramática. Agora a batalha é para convencer que a luta é de todos. Essa fica a mensagem aqui do texto. Nós devemos nos policiar e devemos tomar cuidado para não deixar água parada, porque água parada é foco de mosquito da dengue. Então vamos lá. Questão número 1. Observe o enunciado abaixo. No balão que representa a fala da personagem, temos um exemplo de um pronome indefinido. Bom, para por aí. Toda a atividade vai gerar em torno desse pronome indefinido. Já adianto para vocês. E o pronome indefinido, no qual toda a atividade vai girar em torno, vai ser o pronome ninguém. Já dou logo uma dica. Construir com vocês aqui a atividade. A partir da análise desse pronome indefinido, ninguém, eu começo a responder a letra B e a letra C. Mas para isso, é preciso que a gente lembre o que é pronome. Pronome é a palavra que substitui ou acompanha um substantivo, um nome, definindo-lhes os limites de significação. Vamos lá. Vamos lá. No diálogo, aqui no meu quintal ninguém mexe, pronome definido é ninguém. Antes dele, vem a palavra quintal,
que é o lugar aonde ninguém vai mexer, segundo a personagem. Irada. Quintal é a palavra-chave, é um substantivo masculino. Então percebam que o substantivo vem aqui logo em seguida acompanhado de um pronome indefinido, que está dando uma extensão de significado, que é exatamente aqui a função dessa classe gramatical do pronome. Então, pronome indefinido, dentro da sua classificação, do seu conceito, a gente pode entender que indica que algo ou alguém é considerado de forma indeterminada e imprecisa. Refere-se à terceira pessoa gramatical. Vejamos mais uma vez o exemplo. Aqui no meu quintal, ninguém mexe. Ora bolas, ninguém é uma comunicação não específica, é uma comunicação genérica. Qualquer pessoa não pode mexer no meu quintal, segundo a personagem. Está generalizado, ou seja, é uma comunicação em terceira pessoa. Vamos lá, a explicação? É possível identificar quem não pode mexer no meu quintal? Na maneira que a frase foi construída, não é possível identificar com exatidão quem não pode mexer, ou seja, verbo de ação, no meu quintal. Porque a palavra ninguém, que é um pronome indefinido, refere-se à terceira pessoa do discurso, ou seja, aquela pessoa de quem se fala. Só que é uma pessoa de quem se fala que é genérica, não é específica. Por isso, o pronome indefinido são palavras que vão se dar dentro da comunicação, tornando a comunicação muito vaga a informação. Nós não sabemos quem não pode entrar no quintal. Ele generalizou, ele disse que ninguém pode entrar. Aqui eu deixo para vocês um quadro dos pronomes indefinidos, com a divisão de palavras variáveis e palavras invariáveis. Bom, palavras invariáveis diz respeito à flexão, seja ela singular, plural, masculino ou feminino, que é a flexão de gênero. Alguns, alguma, alguns, algumas. Já as palavras invariáveis são palavras que não sofrem alteração, não sofrem flexão, nem de singular plural, de número, né? E nem de gênero, que é o caso aqui do pronome ninguém. Ele permanece inalterado, não sofre flexão, é invariável. Para saber mais, como você nota pelos exemplos, os pronomes exercem um importante papel na estruturação das frases e, em consequência, na construção dos textos. Conhecer-lhes as características e possibilidades de uso ajudará você a utilizar de forma correta certas construções da norma culta da língua, no caso, a gramática, né? A gente tem que lembrar sempre que a gramática é como se fosse um alicerce, né? No qual a gente pudesse ali ter uma sustentação, uma base. Eu sempre gosto de dar um exemplo com relação à gramática, que quando a gente está construindo uma casa, para que a gente possa levantar as paredes e colocar a laje, é preciso que a gente faça um alicerce antes para dar sustentação. A mesma coisa é o idioma, a mesma coisa é a nossa língua. A nossa língua, ela tem como alicerce, como base, a gramática da língua portuguesa. Então, para isso, existe os pronomes, as classes gramaticais, o estudo das palavras, que tudo vai fazer sentido. Compreender melhor o que ler, os pronomes são fundamentais na coesão, na clareza, na conexão, na articulação entre as partes do texto, da comunicação. 3. Produzir frases bem construídas quanto à estruturação gramatical é ter sempre coesão e clareza na comunicação. Agora vamos sair da morfologia, que é o estudo das palavras, das classes gramaticais, e vamos analisar esse pronome indefinido ninguém do ponto de vista sintático. Vocês sabem o que é sintática? O que é sintaxe? Sintaxe é quando nós falamos ou escrevemos
fazemos uso de palavras, habilidades básicas relativas à linguagem, nossa capacidade de selecionar as palavras e nossa capacidade de combinar essas palavras de acordo com regras próprias do idioma, que é o que eu acabei de dizer, a gramática dá toda uma sustentação. A esse conjunto de regras de combinação das palavras, damos o nome de sintaxe, que é o que nós vamos fazer aqui agora. Na frase, voltamos a ela, aqui no meu quintal, ninguém mexe, a ordem direta da oração, ninguém mexe aqui no meu quintal, vai dizer o seguinte, que esse pronome indefinido aqui, do ponto de vista sintático, ele passa a ser o sujeito da minha oração, o sujeito simples. Ninguém, classificando-se como um pronome indefinido, ocupa agora a função sintática de sujeito da oração. Vamos relembrar o conceito de sujeito? Sujeito, termo da oração, palavra ou conjunto de palavras a respeito do qual se enuncia alguma coisa. Então, ninguém é exatamente a comunicação que está sendo ali marcada como principal, porque vai praticar a ação dentro da comunicação de dizer o seguinte: ninguém mexe no meu quintal. Predicado, o que na oração, por meio de um verbo, se enuncia a respeito do sujeito, salvo nas orações sem sujeito, em que a oração é formada apenas pelo predicado. Vamos relembrar. As boas obras valem mais que os belos discursos. Qual é o verbo da minha oração? É o verbo valem. Pergunta para ele quem praticou a ação. Quem praticou a ação de valer mais que os belos discursos, que você vai encontrar o que vai se dizer a respeito de praticar essa ação. E quem pratica essa ação? As boas obras. Sujeito, as boas obras valem mais que os belos discursos, o meu predicado. Exatamente igual aqui nessa comunicação. Mexe aqui no meu quintal é o meu predicado. Ninguém. Quem é que não vai mexer no meu quintal? Ninguém. O verbo aqui é o verbo mexer. Ou seja, ninguém é o meu sujeito da oração. Já eu tenho um esqueminha aqui, para a gente também poder fixar e visualizar bem rápido, a classificação do sujeito. O nosso sujeito ele se classifica de forma determinada, é quando eu posso dizer quem está praticando a ação, de acordo com as pessoas de discurso, primeira pessoa, quem fala, segunda pessoa com quem se fala, terceira pessoa de quem se fala. Sujeito simples diz respeito a apenas um único núcleo. Sujeito composto diz respeito a dois núcleos do sujeito. Sujeito oculto, que é o sujeito desinencial, escondidinho, elíptico, dentro da desinência verbal. Vai dizer a respeito de quem está praticando a ação, ou seja, de quem se fala dentro do sujeito. Já o sujeito indeterminado é aquele que a gente não diz quem pratica a ação. E já a oração sem sujeito é a oração que não tem sujeito, né? Fica básico assim, para a gente poder explicar de uma maneira bem rápida. A gente vai continuar estudando sobre análise sintática, sobre sujeito predicado o tempo todo. Então, o tempo todo nós, professores, iremos retomar esse assunto para a gente continuar aí analisando a nossa comunicação. Bom, então por hoje, por este vídeo, eu encerro e a gente vai continuar na próxima aula a falar sobre a gramática textual. Espero que todos fiquem bem e até o próximo vídeo.